trabalhando para uma amiga minha, né? Lá no meu bairro mesmo. E daí eu vi a possibilidade de eu trabalhar sozinha. Eu falei, poxa, se eu trabalho para ela, né? E ganho tipo uma porcentagem, eu posso trabalhar sozinha e ganhar o inteiro, né? Daí eu vi esse local que eu trabalho hoje. Fiquei aqui 4 anos trabalhando, né? E fui tipo aprimorando. Daí eu fazia massoterapia, daí fui para depilação, fiz cursinho de depilação. Daí dali eu fui também fiz o spa dos pés, né, que as pessoas procuram muito hoje. E também limpeza de pele, daí sempre fazendo uns cursinhos assim para ter algo mais para oferecer, né? Quando eu comecei, eu investi mais ou menos R$ 2.500. Eu peguei emprestado com meu irmão. Então, o que eu mais precisei aqui para começar foi a maca, né, da massoterapia e para depilação, tudo precisa da maca. E daí eu precisei de um aparelho para massoterapia. E os cremes, né, os produtos, a cera, essas coisas para começar mesmo. E daí os acessórios, tipo os enfeitezinhos, foi com o tempo eu fui trocando, aqueles que a minha amiga tinha deixado aqui que eu comprei, já não fazia tipo parte do que eu gostava, né? E daí aos poucos eu todo mês mudava uma coisa, mudava uma prateleira, mudava um tapete, uma almofada e fui mudando até ficar do meu jeito. Eu comprei o ponto por 12 mil, só que daí eu não consegui manter lá porque tipo o aluguel era mais alto, a área é um pouco mais altos os valores, né, lá. E daí eu acabei voltando para cá de novo, que eu fiquei aqui 4 anos. E essa experiência que eu tive de ir lá pro outra área, né, que é uma área mais nobre, que lá é tudo mais caro. Eu ganhava mais também, só que daí eu pagava mais aluguel, gastava mais com transporte e com comida. Então eu fiquei medindo na balança, eu falei assim, cara, eu acho que é melhor eu voltar para onde eu estava, que eu ganhava um pouco menos, porém eu gastava menos também, então aqui compensa mais. Então, eu passei vários desafios, né? Na verdade, para o empreendedor é um desafio todo mês. Porque a gente que empreende por conta, você nunca sabe quanto que vai fechar o mês, né? Você tem uma ideia ali, mas você não sabe, então é imprevisível. Tipo, mês passado, vamos supor, né? Eu ganhei R$ 2.000. Mês que vem você não sabe se você vai ganhar mais ou menos, né? Então, todo mês depende de você, né? Do teu negócio depende de você. Então, se você vê que começou o mês, está meio fraco, né? Não tá tendo procura, as pessoas não estão te procurando, você tem que começar a fazer promoção, dar um oi para as clientes, falar, oi, tudo bem? E daí você vai querer vir, tô com uma promoção, tô com um pacote de massagem com depilação. Você sempre fala uma coisa assim para poder atrair a pessoa, né? Porque senão você acaba passando dificuldade para pagar o aluguel, né? Dificuldade para pagar as prestações das contas que a gente tem, né? Do dia a dia. Então, o desafio a gente tem todo mês. Não tem como falar que não tem. São diferentes. Eu acho assim que não pode deixar de saber que é difícil, né? Qualquer área que você for começar, não somente na estética, né? Você vai passar por desafio, vai ter meses que vai ter cliente, outros meses não. Então, todo dia é uma busca constante, né? Curitiba, por exemplo, é uma cidade muito grande, então tem milhares de pessoas aqui procurando os serviços, né, que a gente fornece. Então, eu acho que você tem que entrar no meio para buscar esses clientes, entrar na era digital também, que se você não tiver um anúncio digital, alguma coisa assim, você não vai ter cliente, não vai ter. Geralmente eles são pagos mensais, né, esses anúncios. Então você tem que investir nisso, né, na questão digital, senão você não consegue alcançar os clientes, né, porque tem muita oferta também. Se você procurar aí hoje, estética, massoterapia, depilação, vai aparecer milhares, né? Então você tem que se destacar. E todo mundo que vir te procurar, você tentar fidelizar ele, né? Oferecer um serviço bacana, um ambiente aconchegante, ter um diferencial, conversar com ele, tipo, se tornar quase íntima ali, né, com a conversa, e também porque daí ele volta, né, um ambiente tranquilo, porque se ele chegar aqui e ver que é a mesma coisa do outro que ele foi já um dia, ele não vai ver diferencial nenhum, então ele não volta, ele acaba falando assim, acho que eu vou procurar mais um, né, e assim por diante, você acaba perdendo o cliente. Então, para ter o cliente ali com você, você tem que investir em digital, né, no marketing digital,
e ali na confidência com a pessoa, né? Ter uma confidência melhor.